conversando sobre o friozinho e aqui a gente está tomando um chá enquanto a gente conversa com vocês. Que legal, Marina, diz bom ter você conosco também, Douglas. Melhorou? Prazer. Douglas, fala um pouquinho então, quem sabe melhorou? Muito melhor? Vamos ver se vocês conseguem ouvir o Douglas bem, porque o microfone está mais do meu lado do que do lado dele. A gente vai ter que ficar bem juntinho para fazer esse estudo bíblico. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, nesse estudo bíblico. A gente prefere pessoalmente, mas o momento não nos proporciona estarmos juntos, né? Olho no olho. É o melhor jeito de fazer um estudo bíblico, ou seja, é o melhor jeito de viver a vida, né? Face a face. Mas a vida não é conforme a gente quer. É como ela acontece e a gente vive da forma que ela se apresenta, porque Cristo controla essa vida, né? Estão me ouvindo bem? Sim. O pessoal tá compartilhando que tá ouvindo bem. E vários boa noites. A Anícia, lá de Dois Irmãos, está assistindo a gente. Boa noite. E mais o pessoal aqui de Porto Alegre, da São Mateus, chegando. Muito bem, pessoal. Que bom estar com vocês nessa noite. E essa noite, então, o Douglas é o nosso convidado especial. Surgiram algumas curiosidades e perguntas. Quem é esse Douglas? Será que é o antigo pastor? Ou será que é o Douglas, filho da Regina? Perguntaram também. Então, está aqui o Douglas. Para quem ainda não conhecia, o Douglas, meu esposo. E a gente não teve muito tempo de convívio com vocês pessoalmente, só o virtual. Então, o Douglas se apresenta para o pessoal. Sara e eu nos conhecemos na faculdade de teologia. Pensamos no ministério juntos e também pensamos o pastorado juntos. A Sara está no momento como pastora e eu estou como um acompanhante, um adjunto, que nem diz, o varão valoroso para alguns. Também estudo teologia, então temos essa visão de reino, né? Sendo que Deus nos chamou para servir enquanto casal no seu reino. E temos o privilégio de estar aqui na Caminho, na São Mateus, e nos entendemos e me entendo chamado por Deus para estar com vocês. Esse é o Douglas, em poucas palavras, não o Douglas pastor, mas o futuro pastor, que ainda eu estou no processo de conclusão do meu curso de teologia. Isso aí é um pouquinho do Douglas, assim como eu, vocês vão conhecer, vão ter tempo de conhecer mais de perto quando essa quarentena acabar. E a Mara diz um gato Douglas. E a Anice diz, querido, saudades. Boa noite para a Natiele, que vai chegando. Os comentários ficam um pouco longe aqui, mas a gente vai tentar responder e ler eles. Então, participem conosco desse momento muito especial. Eu passo a ler, então, o texto de hoje. O texto do estudo é Eclesiastes 4. Então, eu vou ler o capítulo 4. Então, olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso, cheguei a esta conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser,
Mas é melhor ter pouco numa mão com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. O moço pobre, mais sábio vale do que o rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeira e se tornar o rei da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Então, até aqui o texto, ele é um pouco longo, por isso nós vamos destacar os principais temas deste texto. E também nesse texto nós temos alguns assuntos que já se repetiram, e eu só vou trazer aquilo que é novo, novidade. A gente quer trazer a novidade do texto e do livro de Eclesiastes para vocês. Então, nesse texto, nós temos 4 temas abordados, conforme aquilo que o livro que eu tenho usado, né, o livro de Eclesiastes, da série Caminho e Testemunho de Estudo, aponta. Primeiro tema que é desse capítulo é a luta pelo poder. O segundo é o trabalho competitivo e a ociosidade. Terceiro tema, o trabalho e o enriquecimento do solitário. E o quarto tema, os governos ou sistemas governamentais. Trazendo um pouco do que traz em primeiro momento, o versículo 1 ao 3, vai falar da dinâmica da vida em sociedade. O que é viver o mundo, o sistema que a gente vive. No mundo sempre teve pessoas oprimidas, sempre houve opressores. Isso não é novidade, e se nós olharmos para a história, isso é algo que sempre aconteceu. E o autor ele coloca isso como uma dinâmica de vida, em que há os oprimidos e os opressores. Quando ele fala dos oprimidos, ele está pensando naquelas pessoas que sofrem, que derramam lágrimas pelas injustiças que passam, os sofrimentos sem que haja alguém ou algo que as tire daquilo, talvez uma condição em que elas se encontram, do sistema que existe no mundo, que nós entendemos que é a partir, então, do pecado que há esse sofrimento, essa desigualdade, essa situação desconfortável de violência, de sofrimento para os oprimidos. E o autor, então, olha para os opressores. E é interessante observar e lembrar que os opressores, eles não são outros a não ser o ser humano, o próprio ser humano. Os opressores são o homem oprime o próprio homem. Ele se coloca num papel de opressor. Opressor seria aquele que possui, então, o poder e, com isso, causa a violência, que impõe a sua força, a sua mão. Que
maltrata a pessoa, que coloca ela numa situação de desigualdade, uma situação inferior. E essa situação que o autor ele observa vem a partir dessa luta pelo poder, a luta por ser mais, por construir algo. E esse é um sistema que traz, então, essa busca de conquista. O ser humano quer conquistar algo e por isso ele se coloca sobre o outro, quer ser superior ao outro e acaba oprimindo. A pergunta que eu tenho, então, é: qual é o preço das conquistas? Qual que é o preço das conquistas? Talvez cabe a cada um de nós pensar, né? Qual que é o preço das nossas conquistas, né? Para nós olharmos, será que nas minhas conquistas eu não tenho sido alguém que oprime, alguém que coloca outra pessoa em situação de inferioridade? Esse sofrimento do oprimido, ele resulta dessa busca, dessa luta pelo poder, essa busca de algo a mais. Essa é a dinâmica, então, em que, querendo ou não, o mundo está envolvido e a gente assiste e a gente, às vezes, se encontra dentro disso. Como viver em meio a essa luta, Douglas? Como podemos viver e sobreviver nessa relação com o outro em meio a essa luta que se encontra e é um sistema que está no nosso mundo criado a partir da queda, né? Depois da queda, poderíamos dizer. Quando eu estava no preparo desse estudo de hoje, eu tive a seguinte percepção desse autor que eu vou abordar a partir da fala como ele se chama, ou ele se autodenomina, o pregador. Esse pregador, ele olha para o entorno dele. O primeiro versículo diz que ele atentou, ele olhou, ele percebeu, ele leu a sua realidade. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e percebeu as injustiças que estavam acontecendo. E ele constata logo no primeiro versículo que a injustiça ela acontece e o injustiçado não encontra consolo. E pior ainda, não encontra consolador. Ele busca um consolador. Eu consigo estruturar esse capítulo em 3 momentos. O indivíduo na perspectiva da sociedade, sendo o que sofre injustiça. O indivíduo na perspectiva do outro. E o indivíduo na perspectiva da sociedade. Então ele aponta e diz que cadê o consolo para essa pessoa que está sofrendo a injustiça do mundo? E ele vai desenvolvendo e chega nesse outro. E ele vai afirmar logo para frente que a vida ganha sentido quando você pode viver junto. Para alguns pode ser novidade o termo que eu vou trazer, para outros não. Mas ao estudar eu consegui fazer a conexão, ou pelo menos tomei essa liberdade, com a alteridade. A alteridade nada mais é do que reconhecer o eu na perspectiva do outro. Quando você tem o outro diante de si, então você tem a alteridade. Você só se entende no mundo quando você percebe o outro. A gente vai perceber isso no Novo Testamento, quando Jesus diz amar o outro. Então o outro é que dá sentido para a minha vida. Se o outro dá sentido para a minha vida, então se eu não tenho uma outra pessoa, eu perdi o sentido.
nós vamos entender que o último outro se chama Jesus Cristo. Então sempre existirá um outro. E o autor, o pregador, percebe isso, que sempre tem um outro. Ele sempre estava vendo um outro. E ele começa a analisar a partir dessa individualidade, e ele mostra que a partir da individualidade ele consegue conquistar muitas coisas. Sim, mas e cadê o outro? E daí ele começa a aprofundar. É melhor ter dois andando junto. É melhor ter no frio um próximo do outro, que haverá calor. É melhor um defender ao outro, né? Como a Sara destacou, quem defende, quem vai sair em prol. E a questão da solidez, ele dá o exemplo do cordão de 3 dobras. Esse cordão, ele faz alusão a uma coisa que a gente pode se segurar e não vai arrebentar. Uma curiosidade nesse termo do cordão é a mesma palavra usada para esperança no Antigo Testamento. Então, quando nós temos a perspectiva do outro, nós estamos mais fortes. E quando a perspectiva do outro é Jesus Cristo, a corda ganha uma dimensão maior ainda. Ela não rebenta. Vira uma corda que pode sofrer tensão, mas não vai arrebentar. E a mesma palavra para esperança e também para corda, no Antigo Testamento ela é usada para resiliência. Ou seja, pode o ser humano sofrer injustiça, pode o ser humano passar por dificuldades, pode estar isolado, ainda assim ele vai passar por essa situação. E no contexto e no conceito de resiliência, ele vai estar numa condição melhor. Vai sofrer a resiliência, mas quando ele passar, ele volta para o seu estado natural mais consistente. É muito interessante o aspecto que o Douglas traz dessa relação com o outro, porque até então a gente estava olhando só para o autor, ele olhava apenas para as conquistas dele. E a tendência do ser humano é olhar para as suas conquistas e buscar o seu sonho. E a gente pergunta aqui, então, a troco do quê, a custo do quê? E ouvir, então, ele dizendo que quando um cai, o outro ajunta, que dois dificilmente são derrotados, quando um é facilmente derrotado. Então, nessa relação com o outro, essa união torna o ser humano mais forte. E é também no outro que a gente nos percebe e se vê e consegue, então, voltar àquilo que a palavra nos conduz, aquilo que, de fato, é o que deveríamos ser, né? Essa relação da alteridade que o Douglas trouxe, é reconhecer no outro como igual, né? Sim. Como um igual, não como alguém que seja inferior. Objeto. Um objeto. Porque quando você fala de exploração, você está tratando o outro como objeto e não como igual. E nas palavras de Tiago, Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Se nós temos livro de sabedoria no Antigo Testamento, que Eclesiastes está dentro desse bloco, então você vai ter também os livros de sabedoria no Novo Testamento e Tiago é o representante. E Tiago vai fazer essa releitura do outro a partir do espelho. Ele vai dizer que nós conseguimos de fato enxergar o outro quando nós nos colocamos diante de um espelho. Quem vai refletir no espelho? O espelho que Tiago está se referindo é a palavra. Que palavra é essa? É um espelho que vai refletir a imagem
do ser humano, ou seja, quem ele é, pecador, mas criatura feita por Deus. E por outro lado, ele vai enxergar nesse espelho a imagem do próprio Cristo. Então o outro é enxergar Cristo. Portanto, quando olharmos para o nosso semelhante, enxerguemos Cristo refletido no outro. E aqui eu trago Paulo. Paulo diz que devemos sermos pequenos cristos. Devemos ser imagem. Devemos ser imitadores. Devemos refletir a imagem de Cristo. Tarefa fácil? Sem sombra de dúvida, não. Tarefa impossível? Para Deus tudo é possível. Então, fica o desafio. Temos aqui um comentário do pastor William, também do Walter. Boa noite, casal lindo. Boa noite, Perguntem, Walter. mas perguntem tudo para a pastora, menos para mim. Uma contribuição aqui do pastor William, que vem também nos acompanhando nos estudos bíblicos. O pastor William diz, muito bom, as pessoas não são alienos, ou seja, um alheio ou um alien, ou alienígena, mas são alter, ou seja, tão iguais, cheios de histórias e mistérios como eu. Ele responde alienos no sentido de estranho, alter no sentido de igual. É isso aí, obrigada pela contribuição, nosso colega. Quando a gente percebe, como o Douglas estava falando e também como o pastor William colocou, o outro como igual, o outro que tem o mesmo valor que eu já não coloco o outro numa situação de oprimido, eu não me torno opressor. E é uma das formas de quebrar essa injustiça que o mundo traz, né? O nosso olhar, e ele faz diferença na vida das pessoas, faz diferença no sistema que a gente se encontra de egoísmo, poderíamos dizer, né? Essa palavra que a Sara puxou agora foi precisa. O olhar. Tem 3 versículos nesse capítulo que o pregador está olhando. Né? Qual o peso do nosso olhar sobre o nosso semelhante? O nosso olhar tem um peso na vida do outro que muitas vezes é fator de fracasso ou de potencialidade. Um olhar de aprovação ou um olhar de reprovação, um olhar de desdém. Aqui nós temos o olhar, diz que ali tem o olhar da inveja. Né? O que o nosso olhar... eu não faço nada, eu não peco. Só o olhar já transmite muita coisa. Imagina as ações concretas, tanto para bem quanto para mal. O olhar ele tem uma força e isso ficou claro e a Sara foi muito precisa e quando ela falou deu esse gatilho. Seria isso sobre o olhar. Uhum. Muito bem, vamos passar para o próximo ponto que ele vai trazer. O trabalho, então, é enfatizado nesse texto de 2 formas. Uma forma, trabalho como algo negativo, e outra forma, o trabalho como algo positivo, algo de sucesso também, né? Já conversamos sobre a busca do sucesso a custo do quê? Sim. E agora trazer um versículo que me chamou muita atenção. A imagem que o pregador usa de não ter as 2 mãos cheias e também de não ter as 2 mãos vazias. Encontrar o equilíbrio, que é tão difícil, talvez, nesse momento de quarentena, tentar encontrar esse equilíbrio de não estar ocioso, mas também não estar o tempo todo preocupado, trabalhando. Ele coloca bem enfaticamente a questão do equilíbrio do trabalho. Experimentar ele como bênção, não como maldição. Uhum. Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Para mim é o grande desafio da vida, o equilíbrio, a sobriedade. E se eu posso classificar ou resumir a Bíblia em uma frase, para mim ela é sóbria.
ela diz que nós não devemos nem ir muito para a esquerda e nem muito para a direita, e sim nos mantermos no centro. Todos sabemos o que é o centro. Então, nesse sentido, o pregador mostra o grande desafio da vida, que é o equilíbrio. Temos um comentário da Carmen sobre o olhar. Verdade, pelo olhar podemos perceber muita coisa que a pessoa pensa ou quer dizer. Isso aí, pelo olhar da pessoa nós entendemos também a percepção dela. Por isso é essa importância, né? O olhar ele tem um peso estatisticamente. Nós vivemos num mundo 87% visual. Então, o poder do olhar e aquilo que nós captamos pelo olhar tem a perspectiva também inversa. Enquanto eu tinha dito que o olhar ele projeta, ele também abre as portas, né? Dizem que o olhar é a janela da alma. Então, aquilo que o nosso olho bate, vê, percebe e desce para o coração, né? Então, isso também é importante, essa dinâmica do que o olhar suga, né? Não só aquilo que projeta. É uma reflexão bem significativa sobre o olhar. Então, o que o pregador sugou? Ele trouxe a percepção da realidade, né? Isso, e está aqui, um capítulo registrado, um livro registrado a partir daquilo que ele percebeu. E fazendo uma conexão com a alteridade, eu tenho usado bastante, ou lido um pouco, um autor que trabalha esse tema que se chama Levinas. Quando ele conceitua a alteridade, ele chama atenção para um ponto. Para viver numa perspectiva do eu e do outro, nós precisamos fazer uso da sensibilidade. E aqui entra a questão do olhar. Quando eu estou usando a sensibilidade, eu estou nos sentidos que percebem a realidade. E nos dias de hoje, sensibilidade é algo que tem feito falta. Perceber a realidade como ela é, sem fantasiar ou sem criar uma ficção, como ela é, nem além, nem aquém. Muito bem. Qual seria o próximo tópico que você gostaria de trazer, Douglas, a partir do tema? Nós falamos do indivíduo que sofre injustiça, mas é um indivíduo que também vai ter a perspectiva do outro, que não está mais sozinho. E eu entendo que o pregador ele culmina no indivíduo público. Nós vamos agora ter logo no versículo... Qual é o número do versículo ali? Passamos 13. pelo... Isso, 13. Sim, o 13. Que ele vai trazer a figura do rei da... Isso? Um moço pobre, mais sábio vale, mais do que o rei velho e sem juízo, que já não aceita conselhos. A partir daí. Agora perceba que ele começa a olhar para a vida pública. Enquanto eu estou no meu fórum próprio, particular, beleza. Enquanto eu estou em família com o outro, tranquilo, né? E ele traz uma dimensão maior, que é o que nós impactamos na sociedade. E ele chama a atenção para a figura do líder. E ele traz um conceito muito interessante na questão da liderança. E eu colocaria aqui como autoridade. Essa autoridade é vista como se fosse algo novo. Porque entendam que ele diz que o jovem é mais qualificado do que o velho. Isso é muito impactante, vindo de Eclesiastes, vindo do pregador, vindo de uma pessoa que está falando para o Oriente. Por que eu digo isso? No Antigo Oriente, a cultura do ancião
era algo muito respeitado. O jovem, a criança, era praticamente desprezado. Ele só ia começar a ser ouvido e respeitado quando ganhasse cabelos brancos. E aqui o autor, o pregador, está dizendo que o jovem é melhor do que o idoso. Isso é quebra de paradigma no Antigo Testamento, no tempo bíblico. Por que eu estou apontando isso? Que ele vai dizer que esse jovem não é qualificado para ser um bom rei, um bom líder, porque ele é jovem. Não. É porque ele aprendeu a ouvir. E o velho já deixou de ouvir. Percebam novamente que agora nós estamos abordando a perspectiva do sentido do ouvir. Já refletimos sobre o olhar e agora ele vai falar sobre o ouvir. É interessante nesse texto, nessa parte que ele coloca, nessa quebra de paradigmas para esse povo que tinha a pessoa idosa como a fonte de sabedoria, que a questão não está no ser jovem ou no ser idoso. A questão está em saber ouvir e entender que nós sempre precisaremos ouvir, buscar conselhos, aprimorar, continuar. A sabedoria, ela não tem um limite, a gente sempre precisa buscar o entendimento, o conhecimento. Então, o ponto central está no fato de ouvir, não no ser jovem, não no ser ruim. Na nossa cultura, talvez seria interessante até resgatar um pouquinho do que é a figura do idoso, que muitas vezes é esquecido, é deixado de lado, e tem muito a contribuir na nossa sociedade, muito a nos ensinar. Enquanto que jovens são mais valorizados. Então aqui está justamente não desprezando um nem outro, mas o fato de quem ouve é aquele que tem sabedoria. E novamente fazendo o link da literatura sapiencial no Novo e Antigo Testamento, da sabedoria no Novo e no Antigo Testamento, muitos já devem estar fazendo a relação. Tardio a falar, pronto a ouvir e tardio a falar. Aqui é Tiago falando da importância do ouvir. Eu estou tomando essa liberdade de fazer a interpretação e pular para que a gente tenha uma questão mais prática, tendo em vista que o livro já foi abordado em todos os seus aspectos, já foi lançado as bases, o contexto histórico, então eu já estou fazendo as aplicações e tomando essa liberdade para que o diálogo ele flua e a gente traga para o nosso dia a dia. Alguma coisa? Não, acho que essa questão do ouvir, né, da importância da autoridade, das autoridades sempre buscar o conselho, e aqui a gente queria, conversando hoje de tarde sobre o texto, né, a gente teve o privilégio de poder preparar o texto juntos. Seria interessante também colocar que essa questão, ela não se resume a questões políticas. A gente pode pensar às vezes, mas isso é questão dos governos, mas também puxar para as lideranças né? Da nossa comunidade, lideranças que temos aqui, né, na nossa sociedade, aqui na nossa live nós temos muitos líderes, né? E esse ouvir, a gente pode dizer que é ouvir primeiro da palavra de Deus. Sim. E essa palavra de Deus, ela vem até nós muitas vezes a partir do outro, né? Então esse texto ele é cheio de pérolas pra gente, como viver comunidade, né? Como viver em comunidade. Isso. A Jaqueline comenta: é bem melhor serem dois do que um. Sara e Douglas, a meia dupla. Vocês se completaram. A Anícia também, obrigado, é muito bom ouvir vocês. A gente agradece, pessoal, a contribuição de vocês também aqui nos comentários e a participação. A Mara comenta: raríssimas pessoas que ouvem atualmente. De fato, ouvir atualmente tem sido algo difícil de se praticar. Na realidade, lendo os textos bíblicos, eu não sei se é algo atual, mas acho que é do ser humano, né? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de falar, e o falar é muito mais eu
do que... E ouvir é muito mais prestar atenção no outro. Quando nós ouvimos, nós nos doamos para o outro. Porque nós nos dedicamos ao outro, nós damos o nosso tempo e prestamos atenção. O ouvir não é só ouvir, mas é o prestar atenção no que o outro tem para nos dizer. A Mara comenta, a humanidade se tornou surda. É consequência do pecado. Consequência do pecado, né? A gente é surdo para aquilo que quer talvez nos exortar, aquilo que quer apontar. A gente prefere muito mais falar e apontar do que ouvir. Isso é consequência do pecado em nós. E complementando o comentário da Mara, também a Yudi comenta 2 ouvidos e uma boca. E de fato a gente tem que lembrar que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mas essa boca, ela fala muito mais rápido, né? Por isso, Tiago também vai dizer que a gente precisa de um cabresto, de um freio. E interessante, pessoal, sobre isso nós vamos falar mais no próximo estudo, na semana que vem, que é o capítulo 5 sobre os votos. E o que a tua boca pode fazer, a gente está adiantando, o texto trouxe talvez alguns impulsos, mas nós vamos aprofundar bastante essa questão do voto, de fazer o voto, do que a nossa língua faz com que a gente, como ela nos compromete muitas vezes. Nós temos mais um comentário aqui do pastor William, deixa eu abrir, que esse é um pouquinho grande. Muito bem. No Novo Testamento temos a palavra grega presbítero, que significa ancião, idoso, e de onde surge a palavra presbítero, ou presbitério. Gostaria de comentar? Sim, fazendo a relação, pastor William, muito obrigado, de que é importante, sim, a questão da pessoa experiente, porque com a idade a gente vai construindo, ou pelo menos deveria, né, ir construindo uma vida mais sóbria, com mais reflexão, com experiências que possa partilhar. Ali ele colocou, né, a palavra, surge a palavra presbítero, que daí tem o nosso presbitério, pensando na nossa construção de igreja. Então vejam, comunidade, a importância, da onde vem o presbitério, desse reunir de pessoas sábias, que estão ouvindo a palavra e então dirigindo uma comunidade e também trazendo essa palavra com o outro, né, para o outro. Essa é a construção então do presbitério que dá origem também ao nome, né, do nosso presbitério de comunidade. É bem interessante perceber a raiz da palavra e de onde que ela vem, né? Sim. Último tema? Qual o último tema ali? Teria um último tema para falar sobre o texto? Eu fecharia para um outro ponto que o pregador destaca, que ao terminar o reinado ou o período de liderança desse rei, que ele não espere nada da multidão, né? Aqui ele está constatando um fato concreto, né? Não é na multidão que vamos encontrar o nosso retorno, a nossa razão de, né? Nós fazemos tudo para o outro, não por causa do outro em última análise, mas por causa que um outro já nos conduziu para isso. Nós não fazemos as coisas porque nós vamos obter um resultado. Ele está apontando para isso aqui. Que o rei não se iluda, o líder não se iluda, não fique pautado no resultado. Pelo contrário, fique pautado naquele que deu a condição de você estar como líder. Quem está numa posição de liderança, saiba ser conduzido por Deus e não porque pessoas, ou não porque você fez um bom resultado. Não é o resultado que pauta, é assim o dono do resultado, aquele que nos coloca na condição de liderança ou na condição de um cargo. Saiba ser conduzido por Deus nesse lugar,
onde você estiver. É uma mensagem